não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? Mas o futuro seria, a abertura do futuro, a indeterminação do futuro seria parte do Aperon, seria, digamos, uma das expressões do Aperon, né? E me parece que a mentalidade evolucionária pode ser entendida como uma doença da razão, na medida em que... É um símbolo que promete neutralizar o Aperon. Neutralizar o Aperon, congela o Aperon numa imagem. Exatamente. E elimina a tensão entre o desconhecido e o conhecido. Não é isso? Então aí vem a seguinte pergunta, que me parece que o congelamento dessa imagem do futuro, ou a vontade de dominar o futuro, de ter certeza sobre transformar o futuro de contingente, dominação sobre os contingentes futuros, seria alguma coisa assim, ela vem em nome da ciência, quer dizer, a descoberta de leis científicas que permitem a previsibilidade ajuda isso, mas também pode vir em nome da religião, em nome de leis metafísicas que determinam o futuro. Quer dizer, tem vários símbolos que poderiam fundamentar isso. Né? Como é que funciona? Quer dizer, entender a pergunta dele, né? Quer dizer que é uma maneira de você neutralizar a presença do Aperon. Quer dizer, o Aperon passa a estar definido. Mas, por outro lado, esta promessa de que tudo será planejado e tudo será racional, ela vem da maneira mais indefinida possível. É o negócio do Lula, nós não sabemos que tipo de socialismo queremos. Karl Marx também não sabia, Lenin também não sabia, ninguém sabia. Quer dizer, não existe, você não vê em parte alguma uma descrição racional de como funcionará o socialismo. Quer dizer, a promessa do controle total já vem de maneira totalmente descontrolada. E só pode vir assim, porque ela é autocontraditória na base. Ela é irracional. E a promessa de eliminar a incerteza, né, só pode ser feita de maneira incerta. E você vê, mas nada disso existiria se não tivesse vindo o cristianismo com a promessa da vida eterna. Tudo isso, vamos dizer, é uma transposição da ideia da vida eterna para a escala do tempo. Eu fico imaginando, professor, se não tem nenhum outro elemento também, porque assim, na religião judaica tradicional me parece também que você tem lá um conjunto de regras e preceitos que você possa querer obedecer, mas o cristianismo traz como juiz supremo o espírito. Isso talvez convida a pessoa... No judaísmo você tem a promessa de que, vamos dizer, do Império Mundial de Israel. Quer dizer, Israel se sobreporá a todas as outras nações. Não diz que vai dominar o mundo, mas diz que vai ser a primeira, a mais importante, a mais poderosa. Tá certo? Então, isso é evidentemente uma promessa futura. Tá certo? Mas só vale para os judeus. E você vê que, ao longo dos tempos, os judeus confiam nessa promessa e lutam por ela. Só que não tem prazo, Não há uma obra que os judeus possam realizar para que a promessa se cumpra. Isso não foi exigido deles. Exatamente. A promessa que ele realizar é Deus. É Deus que vai realizar isso. Você não sabe quando e o que você faz ou deixa de fazer interfere pouco nisso aí. Quer dizer, tem uns autores que dizem que a mentalidade revolucionária é uma infusão de espírito judaico no cristianismo. Não é. Isso é próprio do cristianismo mesmo. O judeu pode ajudar um pouquinho aqui e ali, mas... Agora, todo esse aspecto econômico-social, isso aí é uma imensa camuflagem. Se isso tivesse algum fundamento, na realidade, um fundamento mínimo que fosse, então os regimes comunistas teriam conseguido assegurar um pouco de bem-estar
para a sua população. Mas isso nunca aconteceu. E será que é coincidência que todo lugar que tem uma revolução comunista se segue um genocídio, cria uma ditadura miserável, tá certo? E a população passa fome. E todo mundo foge. Isso é uma constante, é? Então, por exemplo, você explicar tudo isso por um desvio, eu digo, bom, então, parece que no marxismo o desvio é a constante, porque todo lugar tem um desvio. Né? Tem um desvio na China, tem um desvio na Rússia, tem um desvio na Hungria, tem um desvio na Polônia, tem um desvio em Cuba, um desvio no Camboja e assim por diante. Então, quer dizer, é a exceção que virou a regra. Também quando as pessoas dizem, não, mas isso aí foi uma distorção da ideia de Marx. Eu digo, mas escuta, mas Marx não diz nada sobre como será o socialismo. Você não pode distorcer uma ideia que o cara não expôs. Agora, uma coisa é certa, ele disse que para implantar a coisa seria preciso, na base da violência, que seria preciso até extinguir alguns povos. É? Em terceiro lugar, Marx jamais colocou o socialismo como um ideal. Ele nunca disse, esse é um ideal pelo qual devemos lutar. Ele tem horror dessa palavra ideal, do conceito de ideal. Ele diz, o socialismo é simplesmente, vamos dizer, o efeito inevitável do desenvolvimento do capitalismo. Quer dizer, o próprio capitalismo vai virar socialismo. Queira ou não, goste ou não. Não é um ideal. É uma coisa que, segundo ele, está imbricada na própria estrutura da realidade. Até certo ponto está, mas não pelas razões que ele disse. Está por dois motivos. Primeiro, o problema dos metacapitalistas que eu já expliquei. E segundo, o problema da burocracia virtual. Quanto mais, vamos dizer, cresce a influência do Estado na vida da sociedade, mais o Estado se torna a única maneira de ascensão social. Então, acontece que na burocracia estatal não tem lugar para todo mundo. E você sempre vai ter uma massa de desocupados e desajustados que o próprio Estado aumenta a cada ano através das universidades. Quer dizer, o Estado gera a massa de desocupados e desajustados, que vai em seguida postular o poder para poder centralizar mais ainda, criar mais desajustados e assim por diante. Se você pensar assim, você pega um país como o Brasil, onde as necessidades básicas da população estão não são atendidas suficientemente. Então, falta água, falta moradia, falta segurança, falta saúde pública, etc. Falta isso, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo. E você vê quanto o Estado está investindo em educação. Eu digo, mas será que a educação vem antes da saúde? Para você adquirir educação, ele precisa estar vivo e com saúde. Então, a educação não é prioritária. Então, isso quer dizer que estão gastando um dinheirão imenso para criar uma massa de pseudo-intelectuais, ineptos, incapazes, tá certo? Que só vão gerar mais necessidades. Agora, a partir do momento que você criou a ideia de que educação é direito de todos, ferrou. Se tem uma coisa que não pode ser um direito de maneira alguma, é a educação. Por exemplo, a saúde pode ser um direito, claro. Por exemplo, se um sujeito está doente e ele não quer se tratar, você pode forçá-lo a se tratar. Se o sujeito está morando numa palhoça, insalubre, etc., você pode criar uma casa decente para ele e força ele a mudar. Mas como é que você vai forçar o negócio a educar? Então a educação não é um direito, a educação é uma conquista. Ela sempre é isso. Quer dizer, o sujeito vai ter que se esforçar para adquiri-la todo dia. Então, o simples fato de você equacionar a educação como se fosse
uma coisa que você vai dar para o indivíduo, um bem que você vai dar para ele, já é uma trapaça. Então, quer dizer, você está dando educação para muito mais pessoas do que precisam dela. Do que precisam dela. E segundo, essa educação não vai servir para nada. Vai servir para gerar mais burocracia virtual e mais espírito revolucionário. Isso aí não tem solução. Quer dizer, também nós não estamos aqui para resolver os problemas do mundo, né? Nós estamos aqui para tentar entender e ver como é que a gente se orienta mais ou menos no meio disso. Mudando um pouco o rumo da aula, eu queria saber do senhor qual que é o papel dos fatores históricos e sociais como elemento de inteligibilidade da própria filosofia do senhor. Bom, isso foi mais ou menos o tema de ontem. Você vê que até uma certa época da história, cada filosofia que aparece, ela traz já os princípios da sua própria inteligibilidade. Quer dizer, você não precisa procurar, para você entender Aristóteles, você não precisa procurar argumentos fora do aristotelismo, ou razões fora do aristotelismo, elas estão todas lá. Mas, a partir do século XVI, mais ou menos, o número de elementos externos que você precisa para justificar ou fundamentar as filosofias é cada vez maior. Quando chega no marxismo, então isso é ilimitado. Nós podemos dizer o seguinte, o marxismo não tem dentro de si nenhuma das razões da sua inteligibilidade. Nenhuma, zero. A filosofia do senhor. É? A sua filosofia. Bom, eu me esforço para isso, né? Quer dizer, espero que o sujeito, para entender o que eu estou falando, não precise estudar a minha infância, por exemplo, né? Pode até estudar se quiser, mas vai ser só para enfeitar, não vai precisar, né? Ver o meu prontuário médico, o tamanho do meu sapato, tá entendendo? Para saber por que eu estou dizendo X ou Y. Mas compreender a história do período, Isso é necessário para todas as filosofias. Claro, toda filosofia é motivada não só pelos fatores permanentes da condição humana, mas por uma estimulação que aparece da cultura local. Isso aí sem sombra de dúvida. Quer dizer, você saber com quem o sujeito está discutindo, a quem ele está se opondo. Claro, você tem que saber isso. Quer dizer, é difícil você entender Sócrates sem saber que ele está discutindo com os sofistas. Mas acontece o seguinte, os sofistas aparecem nos diálogos de Platão. E o ponto de vista deles está expresso lá. Então, a filosofia já contém o seu antagonista internamente. Quer dizer, não é uma discussão com um desconhecido. Não é isso? Agora, quando você chega ali na filosofia de Maquiavel, por exemplo, ele coloca mensagens para certas pessoas que ele não menciona. Então você tem que investigar para saber com quem ele está falando. Sem contar, Wander, quando existe uma camuflagem proposital, como é o caso do René Descartes. Então aí, claro, as filosofias se tornam cada vez menos inteligíveis em si mesmas. Você tem que explicá-las em função de outros fatores. Quando chega, então, por exemplo, no desconstrucionismo, aí praticamente nenhum dos motivos de credibilidade daquilo está dado internamente. É uma situação externa que explica tudo. Quer dizer que essa filosofia em si mesma, ela não faz sentido nenhum. Começa a fazer um sentido quando você a coloca num contexto. Mas, por exemplo, você perguntou do que eu estou fazendo. Eu digo, bom, eu procuro descrever a situação social e cultural que me motiva. De maneira que ela é absorvida e está dentro da minha obra de alguma maneira. Aliás,
no futuro certas pessoas só serão lembradas porque eu as mencionei. Né? Quem hoje lê uma linha de um sujeito chamado Zé Américo Mota Peçanha? Ninguém sabe quem foi. Mas ele é um personagem, né, do meu imaginário. Então os caras lêem o Jardim das Aflições e descobrem que existia um Zé Américo Mota Peçanha. Então, quer dizer, não é a presença dele que está me explicando, sou eu que estou explicando a ele, né? Agora, é muito interessante esse período que vai do século XV ao XVIII, que é a formação da mentalidade revolucionária. E essa formação vem junto, vamos dizer, com um florescimento inaudito das sociedades secretas, organizações esotéricas, etc., etc. Que é uma história que está mal contada até hoje. Por exemplo, quando você vê menções, vamos dizer, aos Rosa Cruzes, né? Até hoje não se sabe exatamente se essa organização existiu ou se era uma ficção inventada por algumas pessoas, ou se era um símbolo apenas, né? Se o cara está presente em todo quanto é lugar, você tem que ver menções a isso, né? Nessa época. Também o funcionamento daqueles círculos de debates no século XVIII que depois geraram a Revolução. Onde você, em cada cidade, você tem um grupo de agitadores que se denominavam filósofos, né? E que vão gradativamente penetrando em todas as classes sociais, mas e principalmente nas mais altas. Quer dizer, aqueles salões literários, né? Em que cada família nobre tinha 10 ou 20 protegidos entre esses filósofos. Quer dizer, como é possível, mas, que a ideologia revolucionária se disseminasse primeiro entre as suas vítimas potenciais, que apreciavam aquilo, né? Esse é outro fenômeno. Quer dizer, isso é mais uma prova de que a coisa não tem, de que o sucesso da mentalidade revolucionária não tem nada a ver com a promessa de melhores dias para ninguém. Porque se os caras estão dizendo, não, nós vamos acabar com a aristocracia. Eu digo, mas por que essa ideia se dissemina justamente no meio da aristocracia e não entre aqueles que, teoricamente, estariam interessados em acabar com ela? Quer dizer, você participar do processo tem um atrativo muito maior do que quaisquer benefícios econômicos futuros. Mesmo que esse processo implique a destruição da sua condição social e até a sua destruição física. Então, quantos aristocratas não ficaram encantados com as ideias revolucionárias e depois foram decapitados? Professor Olavo, nas suas aulas anteriores, em particular na antepenúltima aula, o senhor situou, de certa forma, o surgimento dessa mentalidade revolucionária moderna durante aquele período de agitação na Europa, em particular na Alemanha, que era dividida entre aqueles estados feudais, né? Então houve aquela série de revoltas camponesas de cunho milenarista. Agora, já que o senhor agora falou de movimentos como Rosa Cruz, esses manifestos Rosa Cruz foram, na verdade, vieram a público precisamente naquele momento, né? Sim. Se supostamente foram autênticos ou não, isso não vem ao caso, mas isso está na raiz do surgimento de muitas dessas sociedades secretas e discretas que passaram a existir desde aí. Então, o senhor acha que a gente poderia dizer que uma das características desse movimento, dessa mentalidade revolucionária moderna em comparação com a do passado, já que houveram outros movimentos milenaristas, é justamente o fato de possuir esse componente secreto e dessas ordens?
Olha, a história da presença do fator secreto na vida da sociedade é uma coisa que não foi escrita ainda. Mas, do pouco que eu observei, eu vejo que esse fator é crescente. Até que você chega à situação em que todo mundo acredita que nós estamos numa época de informação generalizada, todo mundo tem acesso a tudo, todo mundo sabe de tudo, você tem essa impressão de transparência da sociedade, né? E justamente aí o controle da informação é mais rígido do que nunca. Quer dizer, quando a elite controladora de mídia decide esconder alguma coisa, ela esconde mesmo. Às vezes até com mais eficiência do que os estados comunistas conseguiam fazer. Então quer dizer que a ideia da democratização da informação também me parece uma ideia autocontraditória. A informação não pode ser democratizada. A informação, quem adquire a informação é quem quer. E quem quer vai atrás. E se você oferecê-la a todo mundo, aquele que oferece, aquele que distribui a informação, ele é o controlador da informação. Por definição, né? Ademais, você não pode esquecer que qualquer órgão de mídia, ele não é uma coleção de informações só. Ele é um produto. E esse produto tem as suas características próprias. Você não pode, por exemplo, colocar num jornal coisas que não combinem com o formato do produto. Então isso quer dizer que as notícias todas elas já estão pré-selecionadas, independentemente de qualquer intuito de ocultação, elas já estão pré-selecionadas pelo perfil do produto. Por exemplo, a escala de importância das notícias. Que notícia nós colocamos na primeira página, qual colocamos na página 32 escondidinha? Quem disse que isso corresponde a uma importância objetiva? Não, isso corresponde ao perfil do produto. Por exemplo, se você tem, vamos dizer, jornais que têm um grande prestígio num certo país, então normalmente a manchete do jornal são acontecimentos de política internacional ou, às vezes, de política nacional, se for muito importante. É isso? Mas podem acontecer coisas no domínio social, por exemplo, que sejam muito mais importantes do que qualquer notícia internacional, e elas não irão para a manchete. Quer dizer, não há um critério objetivo. Quer dizer, o jornal não tem... eu, quando trabalhava no Jornal Diário, eu tinha essa ideia de fazer, vamos dizer, um jornal sem linha editorial, que pode publicar qualquer coisa, né? E que publicaria todas as notícias mais ou menos com um destaque semelhante, e daí o leitor escolhe, né? É claro que essa ideia não pegou, né? Ademais, você tem normas de redação. As notícias têm que ser escritas assim, assado, independentemente da sua variedade. Quer dizer, esta demarcação, delimitação do estilo, do perfil do produto, é uma coisa muito rigorosa. Então, mesmo supondo-se o jornalismo mais honesto possível, né, ele já tem esse fator limitante por natureza. Sem dúvida facilita a leitura, mas ao custo de deturpar a realidade. Claro. Por exemplo, nos anos 50, foi quando se implantou no jornalismo brasileiro os modelos americanos do jornalismo, né, baseados sobretudo no New York Times. Então isso quer dizer, cada notícia tinha que ser redigida da seguinte maneira: você tem que redigir o fato principal em 5 linhas, seguidas de um detalhe em 3 linhas, aí você colocava um intertítulo, escrevia mais 10 linhas, outro intertítulo, mais 10 linhas. Pouco importa o que acontecesse, seja a história de que o cachorro mordeu uma mulher na esquina,
né, ou a história de que Jesus Cristo voltou, tinha que ser escrito no mesmo formato. É. Então, bom, isso poderia até certo ponto ser compensado, vamos dizer, pela variedade de jornais diferentes. Mas essa variedade desapareceu, hoje não tem mais. Pelo menos no Brasil. Os jornais são todos iguais. Você vê, quando eu comecei a trabalhar, né, a hipótese, por exemplo, de que um acontecimento de uma novela, né, fulaninha divorciou do fulaninho, né, a hipótese de que isso fosse noticiado num jornal como Folha de São Paulo ou Estadão é inexistente. Isso era só para jornal brega. Né? Depois contra o jornal. Hoje, virou norma. Quer dizer que o critério de respeitabilidade da mídia mudou muito. Quer dizer, o simples fato de que acontecimentos fictícios sejam noticiados como se fossem notícias, e o pessoal aceite, já significa que as outras notícias também serão lidas como ficção. Está entendendo? Fica tudo atenuado. Começa a fazer parte apenas do imaginário. O problema não é que as pessoas acreditem na mídia. Não, elas não acreditam, elas estão apenas viciadas nisso. Então, isso quer dizer o seguinte, quer dizer, por um lado, você vê que a civilização ocidental moderna, ela cria meios de informação, meios de educação absolutamente prodigiosos. Hoje em dia você tem meios de você pesquisar e descobrir praticamente o que você quiser, mas as pessoas que são capacitadas para fazer isso é um número mínimo. Então, para a maioria, a proliferação desses meios se torna apenas um meio de se auto-intoxicar. Não serve para nada em termos de conhecimento. Você pega a internet, por exemplo, eu digo, bom, para quem quer pesquisar as coisas, a internet é um prato cheio. Tá certo? Mas, para a maioria, é assim, é sacanagem, é joguinho de computador, é só isso, né? E não tem como não ser assim. Quer dizer, você acha que se você, por exemplo, agora eu abri o computador aqui, tem um anúncio do Banco Itaú, né, incentivando as pessoas a desenvolver nas crianças o gosto pela leitura, né? Leia livros para mim, etc, etc. Eu digo, escuta, mas espera aí, por que desenvolver o gosto pela leitura entre as crianças? Se elas estão crescendo num meio onde os adultos não têm esse gosto. O que significa isso? Eles estão fazendo campanhas desse tipo há 50 anos. Nunca funcionou e eles não tiraram nenhuma conclusão. Porque se você quer, vamos elevar um nível geral de informação e de educação das pessoas. Então, claro, você tem que começar pelos adultos. Me parece uma coisa óbvia, porque as crianças vão seguir os adultos. Mas a produção em massa pressupõe meios de controle pressupõe padronização e simplificação. Claro. Então isso quer dizer que quando você pensa nesse problema, na escala de massas ou de nações, nada tem solução. Para indivíduos como nós, que estamos a fim de estudar, tudo tem solução. Está entendendo? E nós somos pessoas altamente privilegiadas. Nós podemos nos beneficiar de todos os meios criados pela sociedade moderna, sem você ter que engolir o lixo junto. Né? Mas é por quê? Porque nós estamos selecionando. Entendeu? Então, é por isso, vamos dizer, que a minha ambição pessoal não tem nenhuma ambição com relação à sociedade em geral. Eu penso assim, num círculo de intelectuais. Falo, bom, nós podemos melhorar a situação desses aqui. E os outros falam, bom, eu não sou Deus, eu vou resolver daqueles que estão ao meu alcance. E os outros, alguém pense neles, pô. E aí, pessoal, tranquilo? Então, se inscreva no canal, compartilhe, comente, ajude nosso canal.
Os links estão na descrição do vídeo. Você pode participar pelo Apoie-se, pela vaquinha. Qualquer forma de ajuda será muito bem-vinda. Pode curtir, comentar e compartilhar também para ajudar nosso canal. Quem quiser seguir a gente nas redes sociais estão todas aí na descrição do vídeo. Muito obrigado, sempre com Deus, pátria, família e liberdade. Tamo junto, forte abraço.